Raíssa. Pronto, a partir de agora eu passo para a professora Patrícia. Okay. Boa noite a todos e todas. Agradeço a presença de todos que se inscreveram, tiveram interesse em nosso evento. Hoje estamos aqui para a mesa redonda Gestão de Logística e Operações de Insumos de Saúde durante a pandemia do Covid-19. E para isso nós temos os nossos convidados, né, que é com muita honra que nós, da Universidade de Brasília, Departamento de Administração da Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Gestão de Políticas Públicas, recebemos a doutora Priscila Ferraz, que é da Fiocruz, e quando chegar o momento eu vou apresentá-la devidamente, a senhora Fernanda Orsi, do Instituto Butantan, e o senhor Alex Leal Marinho, do Ministério da Saúde. Então, eu vou apresentar um pouquinho antes o tema para vocês, né, para que a gente possa se situar, né, de qual é o escopo da nossa mesa redonda. Gostaria de agradecer também, né, a todos os servidores do Ministério da Saúde, aos servidores da Fiocruz, do Butantan, que estão também nos assistindo, e a todos os alunos da Universidade de Brasília, professores que também estão presentes. Então, gerir as operações sob um ponto de vista logístico cada vez é mais essencial, principalmente num momento sem precedentes como o que nós vivenciamos agora com a pandemia da Covid-19. Então, nós temos visto que as instituições responsáveis, né, pela fabricação, pela compra de insumos de saúde, estão cada vez mais visadas, têm sido pressionadas, né, por um bom desempenho na logística e operações, justamente porque gerenciar logística e operações em organizações de saúde é vital não só porque nós garantimos a eficiência, eliminamos gargalos e conseguimos ter produtividade, mas principalmente porque nós estamos lidando com vidas. Então, o insucesso em operações e logística em organizações de saúde vai muito mais além do que simplesmente a eficiência operacional. Nós estamos lidando com a saúde das pessoas, com a vida das pessoas. E como todos nós temos acompanhado na mídia, né, esse processo todo, ele demanda muitos desafios, principalmente porque os insumos vêm do exterior, né, nós dependemos de fornecedores de outros países, nós dependemos de todo um processo para que esses processos possam ir à frente, possam ser realizados de uma forma adequada. Então, por isso, não tinha como nós não convidarmos, né, as principais instituições, as principais organizações envolvidas nesse processo aqui no Brasil. Então, nós temos aqui participantes da Fiocruz, que tem a produção de vacinas e de outros insumos de saúde. Nós temos aqui o Instituto Butantan, que também produz vacinas e outros insumos de saúde, e o Ministério da Saúde, que proporciona também a logística, né, para os meios também e os contratos, né, para a compra e a distribuição dessas vacinas para a população. Muitas vezes o que a gente vê na mídia são mais aspectos políticos de todo esse processo. O objetivo da nossa mesa redonda não é focar em aspectos políticos, e sim aspectos técnicos e operacionais. Por isso eu vou convidar, então, agora os nossos participantes, a quem eu agradeço muito pela disponibilidade e pela colaboração. Então, em primeiro lugar, eu gostaria de anunciar a exposição da doutora Priscila Ferraz Soares, que é vice-diretor, a Priscila Ferraz é graduada em Engenharia de Produção pela UFRJ, mestre e doutora em Engenharia de Produção pela COP, UFRJ, com ênfase em Gestão Pública, atuou como professora da UERJ, atuou na Biomanguinhos Fiocruz a partir de 2009, onde iniciou como gerente de departamento de administração, exercendo diversas funções muito relevantes, como assessora da vice-diretoria de gestão e mercado da unidade, gerente do processo de implantação da empresa pública, liderando 12 subprojetos de transformação organizacional, assessora executiva do diretor do Biomanguinhos, vice-diretora de gestão e mercado, onde era responsável pelo relacionamento com o Ministério da Saúde, e desde 2021 é vice-presidente adjunta de gestão e desenvolvimento institucional da Fiocruz, responsável pelo desenvolvimento e aperfeiçoamento de instrumentos incrementais e inovadores de governança e gestão da Fundação, visando crescimento e sustentabilidade. Além disso, é referir de congressos na área de engenharia de produção e atua em mestrados profissionais. Doutora Priscila, muitíssimo obrigada por ter aceito o nosso convite e fique à vontade para iniciar a sua exposição. Bom, boa noite a todos. Vocês já conseguem enxergar a minha apresentação? Sim, perfeitamente. Bom, queria começar agradecendo o convite da doutora Patrícia,
para participar aqui do Congresso, cumprimentar os palestrantes da mesa, o Alex, com quem a gente vem tendo uma intensa colaboração da Fiocruz, né, por conta de todo esse processo de entrega de vacinas. Cumprimento aqui também a Fernanda e o Jorge, do Instituto Butantan, e acho que é super importante, nesse momento, a gente ter esses dois institutos que estão cumprindo, né, papel tão relevante no enfrentamento da pandemia, aqui podendo compartilhar experiências com os convidados. Cumprimento também os participantes aqui do evento, e já, vou pegar meu cronômetro aqui, já me antecipo dizendo que toda vez que eu falo da Fiocruz, é sempre uma energia, e eu vou tentar fazer isso, né, nos 20 minutos que me foram dados, para que eu possa compartilhar um pouco da experiência da Fiocruz no enfrentamento da pandemia, destacando aspectos que eu entendo que são relevantes para um congresso de gestão de operações e logística, né? São várias dimensões de atuação que nós temos, mas eu vou tentar focar naquilo que é importante e deixo as discussões ao final para a gente discutir mais junto com os demais palestrantes. Bom, acho que todo mundo conhece a Fiocruz. A Fiocruz é uma instituição centenária, mais de 120 anos, fez 120 anos no ano passado, num ano que era para ser um ano de comemorações e que certamente a Fiocruz lidou, né, e vem lidando com um dos maiores desafios de saúde pública do mundo. Uma instituição que foi criada para lidar com emergências sanitárias, criada para produzir soros e vacinas, e 120 anos depois está enfrentando o desafio da Covid, que tem como missão, né, produzir e compartilhar conhecimentos para o SUS, com foco na promoção da saúde da população, na redução das desigualdades sociais, né, no estabelecimento de um sistema produtivo e inovativo para o país, junto com outras instituições públicas que cumprem também esse papel, como o Butantan, que está aqui na mesa, visando ser e provando ser, né, uma instituição pública e estratégica de Estado. A Fiocruz trabalha, né, em várias frentes de atuação, né, num ecossistema que perpassa diversas áreas de atuação, desde a pesquisa básica, né, nós temos o nosso Instituto Oswaldo Cruz, passando pela inovação, pelo desenvolvimento de produtos, insumos e serviços para a saúde, com diversos centros de desenvolvimento tecnológico, unidades com foco nisso, passando pela produção de insumos e serviços, medicamentos, vacinas, testes para diagnóstico. Temos o Instituto Nacional de Controle de Qualidade, que é o INCQS, que vem cumprindo um papel importante também na pandemia. Temos os nossos institutos de referência na área de assistência, o Instituto Nacional de Infectologia, o Instituto Materno-Infantil, o Instituto Fernando Figueiras, e temos uma atuação importante também na área de educação, com a Escola Nacional de Saúde Pública, com a Escola Politécnica, né, com a formação técnica dos profissionais. E porque a Fiocruz tem várias outras ações, mas por que eu trouxe esse ecossistema? Porque é a partir desse ecossistema que a Fiocruz vem trabalhando no enfrentamento da pandemia. Fomos todos nós surpreendidos, né, com o contexto da pandemia, especificamente, né, 13 de março tivemos a confirmação do primeiro caso no Brasil no ano passado, e trazendo dados atualizados do painel da OMS, infelizmente, hoje nós contamos com mais de 165 milhões de pessoas, casos confirmados no mundo, mais de 3 milhões e 400 mil mortes, das quais, infelizmente, mais de 440 mil mortes aqui no Brasil, são dados atualizados de ontem, com mais de 15 milhões, quase 16 milhões de casos confirmados. Então, diante desse contexto, né, a Fiocruz tomou para si um desafio, né, de como é que a Fundação, né, como instituição de Estado, poderia atuar, e vem atuando em diversas dimensões de enfrentamento à pandemia, né? No apoio ao diagnóstico, eu vou comentar um pouquinho mais para frente, porque tem características e considerações logísticas importantes, na atenção à saúde, né, com fornecimento de leitos de terapia intensiva, que eu também vou mencionar, em toda a área de ciência, tecnologia e inovação, com as pesquisas, os estudos clínicos, a internalização da tecnologia, a produção de vacinas e de medicamentos de apoio ao enfrentamento da Covid, e uma atuação importante, né, na área de informação e comunicação, com o nosso observatório, e uma comunicação para a sociedade importante nesse momento, uma atuação de apoio às populações vulnerabilizadas, né, a gente sabe que são as populações fortemente afetadas pela pandemia, uma série de ações nesse sentido,
e todo o trabalho de educação na formação dos profissionais do SUS que precisaram ser readequados, tanto para aprender a lidar com a pandemia, quanto para enfrentar novas formas de educação. E, nesse sentido, eu acho que, já conversando um pouquinho com o tema aqui do Congresso, a gente não pode falar de desafios operacionais e desafios logísticos sem a gente entender o contexto em que o SUS, o nosso Sistema Único de Saúde, e o Complexo Econômico Industrial da Saúde estão submetidos, né? Não tenho pretensão que vocês leiam esses gráficos, só que vocês localizem, né? O primeiro gráfico, ele é o gráfico da nossa balança comercial, um dado do início de 2020, e que mostra que, apesar de, ao longo do ano de 2000, né, a partir de 2000, a gente ter permitido maior acesso a insumos de saúde, a gente chega a um déficit da nossa balança comercial do Complexo Econômico Industrial de Saúde de 15 bilhões de dólares. Citando aqui alguns números para vocês, nós compramos ano passado 150 milhões de dólares em ventiladores pulmonares, triplicando as aquisições que foram feitas, gastando mais de 1 bilhão de reais no país, 1 bilhão de dólares no país em EPIs, mostrando, na verdade, uma forte dependência ainda hoje do nosso sistema de produção e tecnologia ao mercado internacional, né, no mundo, né, com um poder econômico e político bastante assimétrico, uma vulnerabilidade tecnológica que ainda temos das aquisições e uma alta dependência de itens críticos de saúde, né? Só do famoso IFA que nós falamos, nós hoje dependemos, né, 90% do IFA a gente depende do mercado mundial. Num contexto também em que as nações, inclusive as desenvolvidas, implementaram uma série de restrições à exportação no período da pandemia. Então, quando eu, Fernanda, Jorge, Alex, estamos falando de trazer insumos para o país, aqui ou comprar do mercado nacional, a gente está dentro de um contexto de bastante fragilidade do ponto de vista do nosso sistema produtivo e de tecnologia. E, nesse contexto, a gente tem uma série de desafios logísticos que não são específicos do Brasil, né, um mercado internacional sob grande demanda, né, então tivemos uma corrida de testes no início da pandemia, depois estamos todos numa corrida de IFA, insumos de vacinas, agora nesse momento de imunização, numa concentração de insumos em determinados países, né, aqui dei o exemplo da IFA, bastante concentrada a produção na Índia e na China, mas poderia dar outros exemplos de insumos para testes diagnósticos concentrados em alguns países da Europa e nos Estados Unidos, num contexto de malha aérea reduzida, de indisponibilidade de alguns insumos, até por conta do contexto da pandemia, de alta de preços, né, e nós, no setor público, não sei se o Alex vai comentar sobre isso, temos que lidar com isso fortemente, né, em preços diferenciados, né, e a nossa prestação de contas, e num cenário em que a gente tem medidas de prevenção, né, e impactos no ambiente de trabalho, né? Eu não sei lá o Butantan, mas nós estamos trabalhando com a nossa equipe administrativa, basicamente trabalhando de maneira remota, e que teve que, ao longo da pandemia, lidar com esses desafios todos num contexto de trabalho bastante diferenciado. Nós chegamos a ter, né, especificamente no Instituto Pio Manguinhos, na Fiocruz, 40% no pico da pandemia de indisponibilidade da nossa mão de obra. Então, a gente precisou lidar com todo esse contexto. E aí a Fiocruz, né, ela veio, né, vem atuando, como eu mencionei, né, coordenada com o Ministério da Saúde, outros entes do Poder Executivo e Legislativo, sociedade civil organizada, entre outros, uma série de ações de enfrentamento. Eu não vou detalhar cada um, o meu foco vai ser na vacina, mas eu queria destacar alguns pontos relativos ao hospital, relativo aos testes, que eu acho que conversam bastante e são de interesse aqui do Congresso. Primeiro foi a construção do hospital, né, um hospital com quase 200 leitos, né, de terapia intensiva para a Covid-19, construído em menos de 8 semanas. E vocês imaginam, na Fiocruz nós tínhamos um hospital que funcionava com 25 leitos. Então, a gente saiu de 25 para 200 leitos, né? E isso num contexto de EPIs, num contexto de insumos para serviços hospitalares bastante complicado, e numa expectativa de não só ter que botar o hospital para funcionar de uma maneira muito rápida para ajudar o Estado do Rio de Janeiro, mas manter a sustentabilidade e o abastecimento desses insumos de serviços hospitalares num momento bastante crítico para a pandemia.
Queria comentar também sobre o papel da Fiocruz na produção dos testes, sejam os testes moleculares, sejam os testes sorológicos, os famosos testes rápidos. A Fiocruz hoje é o principal fornecedor de testes para a rede pública do país. E eu queria destacar aqui que a gente desenvolveu um teste 40 dias depois do sequenciamento genômico do vírus, aqui, né, dele ser publicado. Entregamos, né, os primeiros testes para o Ministério 8 dias depois do caso confirmado no Brasil, e tivemos um desafio importante de gestão de operações. Nós produzimos e entregamos para o Ministério da Saúde, em março, 3 mil testes por semana, e escalonamos isso para chegar a 500 mil testes por semana em junho, para atender a uma demanda do Ministério da Saúde. Isso exigiu automação de processos, otimização de fluxo de produção, incorporação de novas rotinas de trabalho, né, desafios de operações bastante relevantes no momento em que o Brasil não conseguia também comprar testes no mercado internacional com facilidade. Então, o fato da Fiocruz ter um teste desenvolvido nacionalmente, em parceria com o laboratório de referência do IOC e um outro instituto da Fiocruz, foi fundamental no campo dos testes para que a gente não sofresse uma dependência tão extrema de insumos importados para abastecer a rede pública aqui no país. Seguindo um pouquinho, né, toda essa parte da cadeia de testagem que passa lá desde o momento em que eu coleto uma amostra suspeita numa unidade básica de saúde que está espalhada em qualquer município do país, até o momento que eu entrego esse resultado desse laudo para o cidadão, existe todo um fluxo, né, uma cadeia de operação logística para isso funcionar, né, o transporte dessa amostra até um local onde possa fazer esse processamento, precisa de equipamentos específicos, uma mão de obra qualificada, todo o processamento dessas amostras até a geração dos resultados. Então, a gente precisou, né, a Fiocruz, em conjunto com o Ministério da Saúde, lá junto com a Secretaria de Vigilância em Saúde, articular e cadenciar essa cadeia de operações e essa cadeia logística, com transporte de amostras biológicas 24 horas por dia, 7 dias por semana, com cadenciamento dessa cadeia, porque não adiantava ter teste, não ter transporte, não adiantava ter teste, não ter capacidade de coleta lá na ponta. Então, não é o foco da apresentação aqui hoje, mas é um case bastante interessante também do ponto de vista dos desafios operacionais e de logística. E um dos principais gargalos dessa cadeia que eu mencionei, principalmente no início da pandemia, era a capacidade laboratorial, né? O Brasil tem uma rede de vigilância com 29 laboratórios, entre laboratórios centrais e os laboratórios de referência, mas eles precisavam rapidamente ampliar a sua capacidade de processamento. E não tinha equipamento para instalar, não tinha capacidade de instalação das empresas. Então, a Fiocruz, em articulação com o Ministério da Saúde, articulou um trabalho de montar grandes centrais de processamento, concentradas em 4 locais no país. Foi mais fácil de implantar, devido ao cenário que a gente tinha naquele momento. Isso permitiu que a gente tivesse maior output de testes no final, né, porque eu tinha uma operação extremamente concentrada em que a Fiocruz fornecia não só os insumos, mas o treinamento, a qualificação técnica, manutenção, assistência técnica e científica. Então, foi uma estratégia de concentração aí para os engenheiros de produção, para que a gente tivesse um incremento de capacidade, e essa estratégia corresponde hoje a 40%, em média, da testagem na rede pública do país, já tendo feito mais de 6 milhões de testes de amostras processadas. Também um case interessante, Patrícia, que a gente pode discutir aí no momento, na rodada de discussão. E aí, entrando um pouquinho nos desafios logísticos da vacina, né? A vacina está muito divulgada, então eu vou passar rápido alguns slides, deixo para vocês depois. Né? O processo de produção, né, internalização da tecnologia, foi um contrato assinado, né, a encomenda tecnológica entre a Fiocruz, especificamente o Instituto Biomanguinhos, e a AstraZeneca, para a internalização da vacina de Oxford, a AstraZeneca, aproveitando toda a infraestrutura instalada em Biomanguinhos, né, a gente já tinha uma área de produção de IFA para ser, que precisou sofrer algumas adaptações, já tinha área de controle de qualidade, processamento final, toda a cadeia de armazenagem, e já tinha em Biomanguinhos competências instaladas e uma capacidade de produção. A Biomanguinhos entrega em torno de 110 milhões de doses de vacinas anualmente para o Programa Nacional de Imunizações, além de exportar vacinas para mais 70 países anualmente, por meio da OPAS e da Unicef.
e tinha já conhecimento, né, específico na plataforma tecnológica dessa vacina, o que permitia que, numa velocidade que a pandemia exigia, Biomanguinhos conseguisse internalizar essa produção em um tempo recorde, né, e alinhado aos tempos da pandemia, podendo chegar aí com a implementação da terceira linha de produção a 1,3 milhões de doses de vacinas produzidas por dia da vacina Covid. Como é que está essa situação hoje, né? E quais são os desafios logísticos que a gente vem enfrentando para isso, né? Vocês todos, né, devem ter acompanhado na mídia, a gente assinou o contrato da encomenda tecnológica em setembro do ano passado, tivemos o registro emergencial da vacina no mesmo dia do Butantan, em 17 de janeiro desse ano, e iniciamos, né, em fevereiro de 2021 a entrega das vacinas prontas, né, por meio do Serum Institute, e tivemos em março desse ano o registro definitivo da vacina Fiocruz produzida já na etapa de processamento final aqui em Biomanguinhos. Tivemos, né, o recebimento do primeiro lote de IFA, né, em fevereiro, iniciamos a entrega, né, pegando alguns destaques aqui para vocês, do primeiro lote para o Ministério da Saúde em 15 de março, e desde então, Biomanguinhos, a Fiocruz, por meio de Biomanguinhos, vem escalonando essa produção, e já chegamos aí na sexta-feira passada, 37 milhões de doses produzidas em Biomanguinhos e entregues ao Ministério da Saúde, que somadas às 4 milhões de doses das vacinas prontas, totaliza aí um quantitativo de 41 milhões de doses entregues. Mas temos desafios enormes, né, que conversam com os pontos logísticos que eu vou mencionar. Receber os lotes de IFA no prazo, dar continuidade ao recebimento dos demais insumos críticos. Tenho certeza que Fernanda vai falar sobre isso. Não é só o IFA, são milhares de insumos que precisam ser adquiridos para viabilizar um processo de vacina. Finalizar a entrega dessas 100,4 milhões de doses até julho e receber as doses aí no segundo semestre para dar continuidade ao processo produtivo e ao fornecimento para o Ministério. Do ponto de vista da vacina nacional, né, nós tivemos que construir uma área que está aqui à esquerda, abaixo, de armazenamento de células e vírus, para armazenar esse IFA, que chega, no caso do Manguinhos, ele chega congelado, né, tem que ficar armazenado por um período, até passar pelo processo de descongelamento e seguir as outras etapas de produção. Nós obtivemos, na última semana de abril, o certificado da Anvisa para liberação e autorização do uso da área de produção da IFA nacional, que foi adaptada aí também em tempo recorde, menos de 6 meses, né, entre a adaptação da área e a liberação da Anvisa, e estamos iniciando agora, no mês de maio, a produção dos lotes de pré-validação da vacina nacional, para que a gente possa ter, né, ao longo do segundo semestre, a obtenção, né, do novo registro da vacina produzida 100% aqui no Brasil, que a gente chama do novo local de fabricação do IFA, em outubro, com o início da perspectiva de entrega das vacinas nacionais para o Ministério da Saúde em outubro, um quantitativo de vacina nacional em torno de 50 milhões de doses, que somadas essas 50 milhões de doses do IFA importado, que a gente também vai receber no segundo semestre, totalizará os 100 milhões de doses de vacinas para o segundo semestre, compromisso da Fiocruz com o Ministério da Saúde. Só que para fazer isso, né, a gente tem uma série de desafios operacionais e logísticos, né? Primeiro, a gente está no Instituto que de 2020 para 2021 precisou triplicar o número de doses de vacinas produzidas. Então, vocês imaginam o que é organizar, né, o pessoal aí do Congresso, um planejamento e controle das nossas operações produtivas, de controle de qualidade, de armazenagem, de validação, para sair de 100 para 300 milhões de doses de um ano para outro. Operacionalizar novas linhas de produção, implementar novos turnos de trabalho, de produção, de controle de qualidade, das áreas de apoio, otimizar operações industriais, automatizar processos que fossem automatizáveis, ampliar quadro de pessoal num momento crítico de disponibilidade de mão de obra, uma mão de obra que demora para ser qualificada, né, que é uma mão de obra na área de biotecnologia. Então, isso foi um desafio, vem sendo um desafio enorme para o escalonamento da produção. Do ponto de vista mais logístico, né, imagino que a Fernanda vai explorar isso também bastante, nós estamos falando de insumos importados, já mencionei sobre isso, por conta da dependência do país, de alto valor agregado, então a gente está falando de cargas
extremamente caras do ponto de vista financeiro, uma regulamentação sanitária e aduaneira bastante pesada também, porque são insumos regulados pela Anvisa e por toda a nossa legislação de fronteira, um grande volume de documentos, porque são insumos, muitas vezes, que estão sendo produzidos, a gente teve que trazer insumos importados enquanto ainda estava discutindo a transferência de tecnologia, enquanto o fornecedor estava passando informações para a Anvisa sobre aqueles insumos. Então, um grande volume de informações, insumos, né, que a gente tem que monitorar durante toda a cadeia de frios, porque o IFA, por exemplo, ele não pode ter excursão de temperatura, então ele tem que ser monitorado desde lá da saída do fornecedor. Num cenário de fechamento de aeroportos, restrições de voos, altos custos de fretes internacionais, riscos de segurança ao transporte, aí eu falo mais aqui no Brasil, né? Como é que eu saio do Galeão ou eu saio do Aeroporto Internacional de São Paulo e levo essa carga até a Fiocruz ou até o Butantã de maneira segura. Inúmeros stakeholders nacionais e internacionais envolvidos. Vou tirar a parte política, mas mesmo no campo técnico, né, várias instituições envolvidas, e no caso, né, tanto de Biomanguinhos quanto do Butantã, de maneiras diferentes, com recursos orçamentários e legislações específicas, no caso do Butantã estadual, no nosso caso federal, para aquisição desses insumos. Temos que lembrar que a Fiocruz é uma instituição pública, que segue toda a legislação da administração pública federal para aquisição de insumos, e que isso é um desafio também para que a gente possa operacionalizar todas essas aquisições. Eu queria dar uma ideia bem rápida para vocês de volume. Nós compramos entre ano passado e este ano, só para o projeto da vacina Covid, mais de 2.100 itens em processo de compra. Isso não é quantidade, não é somando todos os volumes, são 10 itens disso, mais 10 daquilo, não. São 2.000 itens diferentes que compuseram esse processo, tanto para insumos para a produção de IFA nacional, para a produção do processamento final, para controle de qualidade, para a nossa infraestrutura. Então, é um volume enorme de itens que precisaram ser adquiridos nesse período e demandaram de nós uma estratégia de suprimentos bastante reforçada, né, e construída para que a gente pudesse lidar com esses desafios. E eu queria só trazer aqui, a Fernanda certamente deve detalhar esse processo um pouquinho melhor, né, desde o momento que a IFA, né, no nosso caso, sai da China e passa, né, lá vai da fábrica para o aeroporto de origem, passa por um aeroporto intermediário, né, no caso nosso é o aeroporto de Luxemburgo, chega no Galeão e do Galeão chega até a Fiocruz, né? Existem diversos procedimentos, né, de identificação, de documentação, de frete, de seguro, de desembaraço aduaneiro nesse processo todo, e que envolve um trabalho enorme de comércio exterior, né, que as nossas equipes aí estão fortemente envolvidas para que esse processo aconteça da maneira mais rápida possível e mantendo a integridade da carga. E como é que a gente fez um pouquinho, né, eu vou deixar para explorar mais no debate, mas para lidar com toda essa complexidade que eu estou sinalizando, né? Primeiro, a gente teve que identificar nesse processo todos os nossos stakeholders externos e internos, né? Certamente eu estou esquecendo de algum órgão aqui nessa tabelinha, mas se não fosse o trabalho em parceria com todas essas instituições públicas, privadas, desde o despachante que foi conosco no aeroporto para facilitar a conversa com a Receita Federal, se tivesse alguma questão específica lá acontecendo, a nossa contato permanente com o Ministério da Saúde, a parceria com a Anvisa, com a Polícia Federal, que, né, vem dando conta aí da segurança do transporte dessas cargas, né, do aeroporto para a Fiocruz, e depois de distribuição para os estados. Se não fosse todo esse trabalho de integração entre essas instituições, pelo menos do ponto de vista da Fiocruz, eu digo que isso foi fundamental para que a gente venha tendo essas operações de insumos, não só da IFA, de insumos críticos, com sucesso, né? Reuniões periódicas, tentando sempre antecipar junto a esses órgãos todos esses movimentos. Fizemos processos junto a esses órgãos de melhoria, de padronização e criação de procedimentos de norma, utilização de brechas na legislação, não estou falando brechas de algo que pode fazer, mas de procedimentos que a gente não utilizava normalmente, por exemplo, todo o despacho antecipado da carga, né, para que no momento que ela chegasse no Rio de Janeiro, no nosso caso aqui, ela fosse liberada mais rapidamente.
toda uma estratégia e gestão dos suprimentos em conjunto com a nossa área de logística, para que a gente pudesse fazer isso simultaneamente, né, porque a gente não pode esquecer, nem a gente, o Butantan, que a gente continua entregando os outros insumos de saúde para o Ministério da Saúde. Então, a gente tem que entregar a vacina Covid, mas tem que entregar a febre amarela, o rotavírus, o teste molecular e todos os outros insumos de saúde. Fazendo um monitoramento e controle muito fino, diário, né? Quantas reuniões a gente fez 5 da manhã aqui com a Índia, né? Por conta do fuso horário, para garantir lá, quando a gente, né, trouxe as vacinas prontas lá do Serum Institute. Então, foi um processo bastante fino aí de controle. E eu queria mostrar para vocês, né, estou no penúltimo slide, Patrícia, estou chegando aqui a quase 25 minutos, mas queria mostrar para vocês que, para a gente organizar todo esse processo da vacina, a gente montou uma estrutura de gestão desse projeto dedicada, que basicamente passou por 6 grandes dimensões, né? A gente fala assim, é só um projeto de transferência de tecnologia. Não é, a gente tem a transferência de tecnologia, que é um componente extremamente importante, que é aprender a fazer e fazer aqui internamente, mas a gente tinha uma série de adequações de infraestrutura que precisavam ser feitas, a gente tem um componente de compliance regulatório muito forte quando a gente fala de produção de vacinas, né, por ser, né, biológico e altamente regulado, e a gente tem toda essa parte aqui, né, que eu, quando era vice-diretora de gestão de Biomanguinhos, né, cuidava, mas, né, cuidei ao longo de todo 2020, que toda a parte administrativa de suporte a isso, suprimentos, orçamento, né, pessoas, como é que a gente pensa as pessoas que vão dar conta de todo esse trabalho, nesse sentido. Uma gestão integrada disso, porque não adiantava ter insumos, não ter a tecnologia internalizada, não adiantava ter insumos, não ter a área pronta para produzir. Então, uma gestão integrada disso, que contou, inclusive, com o apoio de uma consultoria externa, e com uma gestão forte da parceria tecnológica com a AstraZeneca. Então, a gente tem hoje, né, o Fábio, que é o grande gerente desse projeto, que está dentro de uma estrutura de governança, né, que é de Biomanguinhos, dentro de Biomanguinhos, dentro da Fiocruz, e que conta com a participação e acompanhamento forte, não só do Ministério da Saúde, mas de outros entes federais. Então, eu queria dizer que, por trás da discussão da logística, tem toda uma dinâmica de estruturação do projeto. E, por fim, né, que esse é o último slide, né, eu diria aí que os nossos pontos chaves, né, se vocês me perguntassem, para o sucesso até o momento, né, sucesso com bastante esforço, mas sucesso é essa estrutura de gestão de projetos dedicada, né, uma estrutura de governança do projeto, também com envolvimento não só da Fiocruz, da AstraZeneca, de especialistas. A Fiocruz montou um comitê técnico científico, de parceiros do próprio Ministério da Saúde, de outras entidades, né, do Poder Executivo, uma integração muito forte com as nossas áreas funcionais, porque não adiantava o projeto caminhar, nossa área de logística não caminhar, nossa área de produção não caminhar, né, uma metodologia firme, né, a gente segurar isso na corda aqui, firme, né, para que o projeto caminhasse, e a implementação de práticas e rotinas gerenciais diferenciadas na nossa logística. De fato, foi uma área que a gente teve que olhar com um cuidado especial por conta do volume, né? E não poderia dizer, né, que é o principal elemento aí, eu acho, né, muito amor e compromisso com a saúde pública, né? Não podia deixar de terminar a apresentação dizendo, né, agradecendo, né, a toda a equipe da Fiocruz, né, e aos parceiros, mas principalmente a equipe da Fiocruz, por estar desempenhando um trabalho assim incrível nesse período, assim, de bastante esforço, que tem sido, né, conseguir atender as demandas aí dessa pandemia, em especial aí falando um pouquinho da vacina, com todos esses desafios que o contexto nos coloca, tá? Acho que é isso, Patrícia, eu passei aqui um pouquinho do tempo, cheguei quase a 30 minutos, mas peço desculpas aí pela empolgação e pelo volume de coisas que a Fiocruz está fazendo. Fico à disposição para dúvidas. É um prazer ouvi-la relatar, né, toda essa expertise da Fiocruz, e a gente só tem a agradecer, né, porque a Fiocruz é uma instituição de excelência brasileira, né, então, se não fosse a Fiocruz e o Butantan, né, e também as ações do Ministério da Saúde, nós não poderíamos ter ações de enfrentamento à pandemia. Então, nós, como cidadãos, como pesquisadores, né, como interessados no tema, a gente só tem a agradecer pelo seu relato excelente, informações preciosíssimas que você nos passou.
Ficaríamos aqui até amanhã te ouvindo, sem dúvida. E um dia especial, que amanhã é aniversário da Fiocruz, né? Então, olha que 121 ótimo. anos, né? Parabéns para a Fiocruz, parabéns. Temos que comemorar. Tá bom, Muito bom, muitíssimo obrigada. Vou parar aqui a apresentação, estou à disposição aí no final para discussão. Excelente. Quem tiver perguntas já pode ir anotando, pode ir registrando no chat, e depois a gente vai ler, né? No momento da discussão a gente lê. Então, muito obrigada. Agora eu vou chamar o nosso próximo apresentante, né? Então, o senhor Roberto Dias, que era diretor do Ministério do Departamento de Logística do Ministério da Saúde, teve um imprevisto e vai ser substituído muito bem, né, pelo senhor Alex Leal Marinho, que é coordenador geral de Logística de Insumos Estratégicos para a Saúde, do Departamento de Logística em Saúde do Ministério da Saúde. Muito obrigada, senhor Alex, por ter aceito o nosso convite, pela colaboração com o nosso evento, por dispor do seu tempo e compartilhar essas informações tão importantes para nós. Fique à vontade para iniciar a sua exposição. Estou tentando compartilhar. A tela já foi compartilhada? Não conseguiu me escutar? Tá ok. Boa noite para todos, né? Como já foi dito pela Franciele, eu sou o coordenador geral de logística, né? Estou, né, atualmente com o coordenador geral de logística aqui do Ministério da Saúde. Estou representando aqui o nosso diretor, Roberto Dias, tá? E eu vou passar rapidamente para falar sobre nossa capacidade logística de armazenamento e distribuição de insumos estratégicos e o que, na verdade, está acontecendo atualmente, né, na distribuição. Um parâmetro, dar um overview, tudo está acontecendo. Tá, deixa eu só tirar aqui que ficou na minha frente. Aqui, ó. A nossa logística aqui no Ministério da Saúde, ela é uma logística totalmente terceirizada, tá? Existe uma empresa terceirizada, que é a VTC Log, é uma empresa de logística, tá? Que ela realiza todos os serviços de transporte e armazenamento dos nossos insumos estratégicos de saúde, tá? Essas atividades e demandas da empresa, como coloquei aqui, são coordenadas pela Sejalog e programas. A empresa não tem autonomia, tá? A gente tem áreas finalísticas, tá? Que são várias, entre as quais eu vou destacar, no caso da pandemia, o PNI, são imputados demandas em todo um sistema e nós, conforme está escrito, coordenamos todo o recebimento do material, a sua armazenagem, a sua expedição, a distribuição do insumo e o controle de chegada até o destino, tá ok? A empresa localiza-se em São Paulo, tá, ao lado do aeroporto de Guarulhos. Aí tem uma foto da empresa, tá, uma foto, configuração artística. Ela possui 36 mil metros quadrados, né, e é dividida nas seguintes áreas, tá? Ela tem uma área climatizada, que vai de 15 a 30, que nem foco hoje dessa palestra, porque é uma área onde não se coloca termolábil, mas eu acho que foi interessante colocar. A gente tem uma área refrigerada de 2 a 8, que é onde já ficam os termolábios, congelados e maturados, que trabalha de menos 30 a menos 22, e temos os ultrafreezers, né, de menos 86, onde estão sendo colocadas as vacinas da Pfizer. Nós temos, né, na área de climatizada 31.785 posições pallets, onde se trabalha com a temperatura controlada de 15 a 30. Mas aqui não é foco da nossa apresentação, mas é uma estrutura bem interessante, enorme, tá? Onde ficam todos os nossos medicamentos que não necessitam de refrigeração, de 2 a 8. Agora a parte que começa a ficar interessante. A gente tem uma área lá em Guarulhos, a gente tem 12.127 posições pallets. No que interessa para a gente tem mais de 11.339 posições nas câmeras de 2 a 8. Ou seja, o que a gente vê? A primeira coisa que nós vemos aqui é a nossa capacidade, né, de armazenamento de vacinas. Capacidade de armazenar vacina nunca será nosso problema, de 2 a 8. Tá? Temos posições pallets sobrando para isso. Tá? Podemos realocar posições e isso não é problema.
tá? Temos uma área enorme de expedição, são 7 docas de expedição, 4 de recebimento. A título de curiosidade, quando eu falo que tem posições de menos 22 e menos 30, é porque elas são necessárias para congelamento e maturação de um material chamado Gelox, tá? Que é o que vai nas caixas de isopor. É fundamental quando se faz o berço para envio de vacina. E outros termolabs. E também nela fica a vacina VOP, e no contexto do Covid fica onde ficam os testes PCR armazenados. As vacinas da Pfizer, existe toda uma estrutura que foi montada, tá, para atender que chega a menos 86 graus Celsius, foi toda uma estrutura montada justamente para atender essas demandas, conforme os 2 contratos que já foram assinados. Cabe, eu queria só fazer uma colocação aqui, que a despeito desse contrato com a empresa, ele ser desde 2018, existe um planejamento, eu já estava aqui no Ministério, desde o ano passado, a gente está falando, há meses atrás, foi feito todo um planejamento para a questão da vacinação, tá? Hoje a gente não tem solução de continuidade, tanto na parte de armazenamento, como distribuição, devido todo um planejamento foi feito, em primeiro lugar, pelo Ministério da Saúde, junto com a terceirizada, isso eu quero deixar bem claro. Dando continuidade, né, é uma coisa importante ficar bem claro aqui, que como ocorre o planejamento, como se organiza a rede de frio, né? A rede frio, né? Isso é um assunto bem para o PNI, mas não dá para eu falar de entrega de vacina sem falar disso aqui. A nossa rede frio, né, até por causa que o SUS é tripartite, ele tem responsabilidades da União, estados e municípios, justamente por causa disso. A nossa rede frio ela se organiza nas 3 esferas de gestão, né? O que viabiliza a logística de mais de 340 milhões. Na verdade, são 342, mais de 42 milhões de doses que foram distribuídas ano passado pelo PNI. Então, dos mais diversos tipos de doses. Só para ver, para que todos tenham uma visão geral da extensão do nosso Programa Nacional de Imunização, nossa capilaridade, nossa capacidade logística do Ministério da Saúde, dos estados e dos municípios. Nós temos uma central nacional, então, quando eu falo de rede frio, nós trabalhamos com o quê? Com uma central nacional, que é do Ministério da Saúde, que é justamente a terceirizada, que eu mostrei a foto lá em cima, as 27 centrais estaduais. É importante ter em mente que o Ministério da Saúde não só entrega no estado, na rede de frio, tá? Então, quando eu falo central regional, a central estadual, é onde o Ministério efetivamente entrega as vacinas, tá? De lá, como eu coloquei aí, os estados entregam para suas centrais regionais, que passam para as mais 3.000 centrais municipais, até chegar nos pontos de vacinação, que chegam a mais de 50 mil pontos, tá? Ao lado, a gente tem um gráfico, um pequeno desenho onde tudo isso é colocado. Na verdade, esses dados, inclusive, estão todos no Programa Nacional de Operacionalização da Vacinação do Covid, tá ok? Deixa eu ver aqui. Agora, uma coisa interessante, já que a gente está falando de logística, eu tenho que falar de modais, tá? Até o presente momento, a quase totalidade das entregas elas foram feitas no modal aéreo, em que pese que no Programa Nacional de Operacionalização da Vacinação do Covid ter se colocado a questão do modal terrestre. No entanto, em que pese no momento ele seja mais oneroso, alguém pode colocar isso aí. No momento, a gente tem 2 questões básicas, né? A gente tem muita celeridade na entrega de vacinas, elas são expedidas para os seus destinos, tá? Eu até coloquei aqui que o tempo de recebimento entre a pauta do PNI, terminou de ser uma pauta agora, tá? Entre o tempo de recebimento da pauta do PNI, de eu jogar na empresa, né? E chegar nos estados, a gente tem uma média de 1,4 dias. Eu acho bem razoável, tá? Bem eficiente, por causa de questões de malha aérea, que eu vou explorar mais à frente. Tá? Outro motivo, se não se mandar pelo modal terrestre, é que atualmente a gente tem uma baixa volumetria de cargas ainda que vão para os estados, tá? O que não justificaria a utilização desse modal. Imagine, eu tenho 3, 4, 5
caixas de isopor, porque dependendo, dependendo da vacina, eu tenho que numa caixa de 130 litros eu consigo colocar 18 mil doses. Vocês vão me desculpar agora que realmente eu não lembro da vacina, que tem uma é 13, outra é 18 mil doses. Eu vou me abster de fazer esse comentário, que simplesmente eu não quero trocar o nome das vacinas. Então, não justificaria a utilização de um caminhão grande para levar isso. Ainda mais que tem a questão justamente que eu falei aqui da necessidade de celeridade na entrega. Uma coisa interessante também é que nós hoje temos uma restrição muito grande de malha aérea. Tá? Do ano passado para cá, piorou bastante, tá? E se não fosse a operadora a logística estar em Guarulhos, seria uma situação muito complicada, tá? Nós temos várias restrições de voos, prazos, a gente não consegue ter o prazo, mesmo assim consigo colocar em 1,4 dias, isso é fruto de muito esforço, e até como a Priscila tinha tocado lá atrás, logicamente, essa restrição de malha aérea, ela impacta na questão orçamentária e financeira, é uma coisa óbvia, né? E conforme ela falou, que a gente depois tem que se justificar para os órgãos de controle, etc. e tal, mas tem todo uma justificativa, tá? Obviamente que São Paulo e Rio de Janeiro eles recebem no modal terrestre. Isso é óbvio, né? Porque está sendo do Butantan, vai para São Paulo. O que está sendo da Fiocruz vai para o Rio de Janeiro, tá? Sempre raciocinando que não existe entrega de vacina por ser por causa da sua tipo de natureza, elas são sempre devidamente escutados pelos órgãos de segurança pública, a Polícia Rodoviária Federal, temos apoio da Polícia Federal e outros órgãos, tá? Outra coisa interessante que atualmente nós conseguimos colocar que todos os voos, tá, saiam de Guarulhos direto para as suas respectivas capitais, com exceção aqui só de Roraima e Amapá, que tem uma conexão em Brasília, tá? É importante lembrar que dentro daquele contexto que eu falei de preparação, a empresa aumentou sua frota no ano passado para cá de 100 para 150 veículos, tá? São veículos bem modernos, com todo o sistema de rastreamento via satélite, com bloqueio via satélite, tá? Com devido rastreamento, registro na Anvisa, até qualificado. Eu encontrei alguns locais. O Google aqui. Plenamente capazes de fazer dar vazão à nossa logística. Tá? Eu botei até uma mapinha do Brasil aí, com centro-oeste, sul e sudeste, onde se localiza 60% da nossa demanda de vacinação. E a gente conseguiria fazer isso no modal terrestre em 2 dias, atingir todas as centrais da rede frio desses pontos em até 2 dias após a expedição. Só para o pessoal ter ciência também, né, da nossa capilaridade também pelo modal terrestre. Agora eu vou dar alguns dados aqui de forma da distribuição consolidada da nossa vacina, tá? Atualmente, né, esse dado é interessante, deveria ser mais divulgado, nós já recebemos aqui, né, deixa eu trocar de lado aqui as fotos, nós já recebemos, né, mais de 95 milhões de doses, estamos chegando a 96 milhões, né, temos recebimentos da Pfizer e da Fiocruz previstos para essa semana, tá? Temos aí, então, provavelmente passaremos de 96 milhões. Aí eu tenho aqui vocês podem ver na tabela como que foi o recebimento de doses por mês, tá? Eu tenho a tabela bem especificada, mas tenho também aqui um gráfico. Vemos aí que a quantidade de vacinas ela sobe a cada momento, tá? Agora também em maio vamos passar de 25 milhões tranquilamente. E abaixo temos aqui a questão dos fornecedores de vacina, né? Dos seus respectivas origens. A Coronavac está aí quase 50%. Temos a questão da Fiocruz, que vai aumentar bastante em breve, como já foi colocado aí pela pela Priscila. A AstraZeneca, nós temos a AstraZeneca de 2 fontes diferentes, que é a OPAS, consórcio OPAS e o Fiocruz Serum, e a nossa Pfizer. Deixa eu passar aqui direto. Peraí, gente, aqui eu fico deixa eu só minimizar essa janela, minimizei. A outra questão que eu tenho aqui também, né, eu coloquei os totais distribuídos, tá ruim isso, distribuídos por laboratórios, tá? Eu tenho a Fundação Butantan, vocês repararem, eu tenho uma diferença entre
entre distribuído e recebido, porque entre eu receber e distribuir, obviamente, eu tenho um quantitativo que fica em estoque, né, sendo planejado para o próximo distribuição. Logicamente que esse tempo exíguo é o tempo de receber, fazer todo o processamento logístico e o PNI colocar a sua pauta. Uma coisa interessante também aí, né, são as nossas distribuições por estado, né, Centro-Oeste, Nordeste, né, Norte, Sudeste e Sul, que vão de encontro exatamente, são proporcionais às nossas respectivas densidades demográficas. Aqui eu já tenho aqui as doses distribuídas, tá? O total por UF. E uma coisa interessante aqui que foi colocado é justamente aquela questão do tempo médio de entrega. A gente está em 1,4 dias a partir do recebimento da pauta do PNI, tá? O tempo maior é o que a gente bota no Acre, em Manaus, e, obviamente, São Paulo e Rio de Janeiro, a gente tem um tempo... São Paulo, né? Rio tem os tempos menores, justamente por causa das entregas que são feitas no modal terrestre, devido à fabricação do material no próprio estado. Eu estou encerrando aqui eu termino aqui a minha apresentação. Eu procurei colocar basicamente a nossa situação, né, do que está acontecendo, tá, atualmente, e em termos de números, né, foi bem rápida a minha apresentação, não foi igual a da Priscila, foi uma apresentação bem rápida, mas eu quis colocar em números que nós estamos dentro das possibilidades, né, estamos fazendo tudo de forma bem acelerada e que sempre houve um grande planejamento por parte da pasta e da terceirizada para otimizar tudo. Aí, basicamente, é isso, Patrícia. Muito obrigada, Alex. Excelentes informações, também acho que traz luz, né, a muitas dúvidas que diversas pessoas têm, né, do quanto está sendo distribuído, quais são os estados que mais demandam, né, essa questão aí, que é uma dualidade, né, entre a logística sempre quer o menor custo, o menor tempo possível, e, ao mesmo tempo, a gente não tem como fazer tudo ao menor custo, porque a gente precisa dar celeridade ao processo, e são itens aí que têm um valor que ultrapassa o valor econômico, né? Exato. A questão das vidas, né? Então, realmente é bem complicado de gerenciar, né? Ao mesmo tempo, explicar para os órgãos de controle, e tem toda a legislação de compras que é bastante restrita. Então, atualmente com é um bem certeza, não tangível. É intangível, exato, né? Com certeza é muito difícil gerenciar todas essas variáveis, né? Mas muito obrigada pela apresentação, trouxe muitos dados excelentes, interessantes, que são úteis para todos nós e que, como você disse, deveriam ser mais divulgados, né? E agora vamos para a nossa terceira participante, terceiro e último, né? Na verdade, são 2 participantes, né? A gente convidou e tivemos a surpresa de ter 2 participantes muito relevantes. Eu agradeço ao Instituto Butantan por ter aceito o convite. Também é uma instituição pública de excelência que a gente admira muito, né? Então, eu vou chamar agora a Fernanda Orsi, que é gerente de comércio exterior do Instituto Butantan, trabalha no Butantan há 8 anos, é graduada em administração pela Brás Cubas, com MBA em logística empresarial pela USP, e também o Jorge Alamini, que é diretor administrativo do Instituto Butantan, que já tem uma experiência de 28 anos na instituição, e é responsável pela logística das vacinas, que também é graduada em administração e tem especialização em gestão pública. Muitíssimo obrigada por terem aceito o nosso convite, pela disponibilidade, vir compartilhar conhecimento conosco, e fiquem à vontade para iniciar a exposição de vocês. Primeiramente, boa noite, obrigada a todos, né, pelas exposições. Priscila, você já resumiu todos os nossos problemas. Então, eu vou comentar, né, alguns pontos, né, principalmente dos nossos desafios, né, porque a gente vive muito na mídia e ninguém imagina os bastidores de tudo isso, né? Então, para não ficar muito repetitivo, vou pegar alguns pontos específicos, né, das nossas dificuldades para comentar um pouquinho, mas a Priscila abrangeu bastante, né, tudo que a gente passa, né? Ela fez uma visão geral muito boa, parabéns. E falar que o Instituto também, né, já tem 120 anos, é uma instituição já né, a gente tem muito orgulho, né, de ter essa instituição no Brasil. E, assim, vamos comentar da vacina Coronavac, né?
Então, assim, em meados de 2020, né, quando a gente iniciou a pesquisa da fase 3, né, a pesquisa clínica aqui no Brasil, né, em parceria com a Sinovac, a gente iniciou o nosso primeiro desafio, que era importar as vacinas para os testes clínicos, né? Essa vacina, ela não tinha registro, ela não tem registro, ela não tinha registro, e precisava ser importado com um comunicado especial que a Anvisa forneceu exatamente para a importação dessas doses que seriam aplicadas nos nossos voluntários. Tudo com, né, era tudo muito incerto, a gente, né, tinha bastante receio. Por mais que a gente tenha muita experiência em importação de vacinas, de produto em cadeia fria, essa não podia ter falha, né? O Brasil todo estava esperando. Então, esse foi o nosso primeiro grande desafio, né? A importação das vacinas para o teste da fase 3. Eu enfatizo um pouco, né, sobre a questão do comércio exterior, porque essa é a minha área, né? Embora aqui a gente tenha várias áreas envolvidas, a transferência de tecnologia, que a gente não pode deixar de falar, né, que é de grande importância, principalmente nesse momento, que a gente já fez transferência da vacina influenza, faz a vacina HPV e de outras vacinas, hepatite A, então, para ter a produção nacional. Aí, no final do ano, né, a gente recebeu excepcionalidade para importação, a gente conseguiu importar as vacinas acabadas, foram 6 milhões de doses também, e IFA, né, a produção aqui, porque o primeiro grande desafio com IFA era fazer o teste nas nossas linhas, para ver como seria feito o invase. Então, esse foi um desafio também que a gente passou no final do ano. E aí, no início de janeiro, quando teve a aprovação, né, da Anvisa, né, para o uso emergencial, a gente começou a fazer as importações de IFA em grande volume. E aí foi quando tudo começou, né, que a gente começou a aprender a como fazer isso de uma forma mais rápida, trabalhar com a China, né, o fuso horário, então equipes dedicadas, a gente trabalhou muito de madrugada e trabalha ainda. E o nosso primeiro desafio foi entender como o governo chinês fazia essa liberação lá. Porque, assim, a vacina estava produzida e precisava ser liberada. Há quanto tempo, né, a gente vai ter aqui aquela pressão e vidas, né, porque são vidas que aguardam por isso. E, no começo, a gente percebeu que, dentro de uma semana, 10 dias, o governo chinês autorizava. Então, a gente até recebeu um volume maior no começo do ano. Hoje, a gente percebe que pode passar até mais de um mês. Inclusive, o nosso último recebimento foi dia 19 de abril. E amanhã a gente está recebendo um novo lote. Então, como a Priscila comentou também, foi aprender tudo isso. A gente aprender a fazer um despacho antecipado, lidar com toda a documentação, né, antecipadamente. A gente não pode, novamente, deixar de agradecer a todos os órgãos, Anvisa, Receita Federal, Polícia Federal, todo mundo muito empenhado para que a carga chegue no Brasil e em horas esteja liberada. Então, assim, isso só está sendo possível porque todos estão unidos, porque a burocracia é grande, a gente não deixa de cumprir nada, né? Então, assim, não é porque passa na televisão que a vacina... Não, a gente faz tudo, a gente tem que passar pela Receita, a gente tem que cumprir os procedimentos da Anvisa, a gente tem que liberar um produto com segurança, com teste, né? A gente tem que ter segurança naquilo e rapidez. Então, assim, qual é o grande desafio? É tudo isso, é o tempo. Passar por tudo isso dentro desse prazo que a gente tem que correr contra o tempo. E, então, fazendo toda essa liberação, né, a gente tendo a vacina liberada em questão de horas, a gente já teve caso de chegar às 6 horas da manhã, voo, 8 horas a gente já está tirando do aeroporto. Para quem é da área de comércio exterior sabe que isso é um recorde, né? Porque a gente tem que exonerar o ICMS, a gente tem que passar por uma conferência documental, e muito documento, muito documento. E aí os books chegando aqui, a gente processa, né, rapidamente, aguarda os prazos de liberação. Então, chegou a vacina. Não, ainda tem que, né, envasar, tem que rotular, tem que testar, né? Não chega um voo amanhã, não consigo entregar a vacina no dia seguinte. Então, tem aí também toda a ansiedade, né? A gente tem que lidar. Qual que é o grande desafio aqui para os funcionários, da Fiocruz, do Ministério, todo mundo que lida, né, com esses itens aí para a Covid?
é administrar a ansiedade também, né? Somos pessoas, a gente teve grande parte também afastada em home office, não foi fácil, não está sendo fácil, né? E outra grande dificuldade que a gente vem enfrentando, o que é como conseguir matéria-prima e consumíveis, né? Porque a gente, como a Priscila comentou, muitos dos nossos itens são importados, não só para a vacina COVID, mas para todas as nossas vacinas. Então, e assim, não são itens simples. Ah, eu não tenho esse fornecedor, eu vou e troco. Não, não consigo. Eu tenho que qualificar, eu tenho que testar, eu tenho que ver se a minha linha de produção, né, está apta a fazer, em quanto tempo tudo isso. Então, não é simplesmente, o fornecedor não tem, a gente vai e muda. A gente não pode mudar, né? A gente não pode mudar assim do dia para a noite. Então, essa é uma grande dificuldade que a gente vem enfrentando, não só para a vacina COVID, inclusive para a influenza, né? Porque os fornecedores estão saturados, não tem mais como fornecer num lead time que a gente já estava acostumado. Então, a gente lida todo dia. O que a gente tem feito para amenizar? A gente tem os parceiros, né, que são qualificados, então a gente, dia a dia, é muita informação, é muita troca de informação, né? A gente tem que estar muito próximo nesse momento. Frasco ampola. O mundo começou a consumir frasco, vidro, do dia para a noite. A gente fornece para o Ministério 80 milhões de doses de influenza. Daqui a pouco vem mais 100, 200 milhões de Coronavac. Como que o mercado lida com isso? Como que a gente lida aqui com isso? Então, é assim, a gente tem essa dificuldade, o que a gente tem conseguido fazer para amenizar essa aproximação, né? Olha, eu preciso, são muitas reuniões, troca de informação o tempo inteiro, inclusive com o Ministério da Saúde, com o PNI, porque a gente está numa campanha de influenza de 80 milhões de doses, que tem prazo, a gente tem que entregar antes do inverno. Então, são reuniões diárias com o Ministério, com o PNI. Não chegou IFA, o que a gente vai fazer? Vamos priorizar influenza. Priorizamos influenza, chegou IFA, agora a gente tem que dar prioridade para o Coronavac. Então, são essas as grandes dificuldades e os desafios que a gente tem enfrentado, né? Todas as vacinas são armazenadas de 2 a 8. Então, assim, chega momentos que a nossa câmara fria está lotada e a gente tem que dar vazão, tem que contratar também terceiros, porque a gente não consegue suprir toda a capacidade aqui interna. Então, você tem que lidar também com uma distribuição e um armazenamento externo, né? Você tem que lidar com fornecedores que não ficam tão próximos aqui da gente. E, assim, só para dar uma visão geral do que a gente já importou, né, até hoje, a gente já importou mais ou menos 28 mil litros de IFA, né, que já geraram mais de 46 milhões de doses, que já foram entregues ao Ministério. A gente acabou de finalizar um contrato com o Ministério e iniciar o contrato de 54 milhões de doses agora em maio também. Amanhã a gente recebe mais 3 milhões de doses, né, 3 milhões de litros, que vão gerar 5 milhões de doses, mais ou menos. E, então, esse mês a gente já finalizou os 46 milhões, iniciamos o contrato de 54 milhões, e esses são os principais desafios, né? A Priscila deu aí uma visão geral, e é isso. Gostaria de agradecer a todos vocês. E parabenizá-los também, né, pelo excelente trabalho, porque só a gente que vive tudo isso na pele sabe como sofremos nos bastidores, né? Obrigada, gente. Eu agradeço. Fernanda, o Jorge quer acrescentar alguma coisa? Só queria complementar o que a Fernanda traz, todos esses insumos da vacina, e eu tenho a responsabilidade de armazenar, de cuidar e de fazer as remessas quando o produto está acabado, né? Então, nós temos aqui, internamente, no Instituto, 9 câmaras frias, temos uma dedicada só para a COVID, e nos sentimos também com o backup na obrigação de ter também um parceiro logístico para que dá mais vazão também a essa quantidade, a esse volume tão grande de vacinas e soros que fabricamos aqui. A VTC Log também é um dos nossos parceiros, que também, como fica aqui em Guarulhos, ficou muito mais fácil essa logística de São Paulo até Guarulhos e de Guarulhos para o Ministério. Temos uma parceria muito boa com eles, e
eu acho que é isso. Temos uma responsabilidade muito grande de fazer o melhor no menor tempo possível, sem abrir mão de qualidade e de eficiência. Acho que é o principal recado das duas instituições. Também parabéns, Priscila. Fiquei muito encantado com a sua apresentação e também conhecer um pouquinho mais da Fiocruz. Esse ano, no dia 23 de fevereiro, completamos também 120 anos de existência. O Instituto Butantan, também, além dessa parte de bioindustrial, também atua numa área cultural muito grande na disseminação de ciência. Temos 3 museus, Museu Biológico, Museu Histórico e o Museu de Microbiologia, que anualmente recebemos aqui de 300 a 500 mil pessoas, claro que, obviamente, agora nesses 2 anos não, porque está fechado os nossos parques, mas trabalhamos também com essa parte de disseminação da cultura e da ciência aqui dentro do Instituto. Obrigado, gente. Nós que agradecemos, né? Então, é encantador mesmo ouvir o relato de vocês, né? E aí a gente só comprova a importância da ciência e da pesquisa no Brasil, né? Sem as nossas instituições de pesquisa e de ciência, nós não teríamos condições de enfrentar a crise. Então, realmente, acho que todos nós aqui, dá para ver pelos comentários no chat, eu como pesquisadora da área de logística e operações, e os professores que estão aqui, alunos, né, a gente fica encantado de ver realmente o comprometimento, a dedicação de todos vocês, servidores públicos, né, que estão aí lutando para que a gente consiga enfrentar essa pandemia, né, e realmente é uma operação de guerra, né, é uma operação de guerra, porque é uma situação sem precedente, não existe planejamento, né, que venha a suprir todas essas necessidades, essas demandas que a gente tem enfrentado durante a pandemia. Então, realmente, ter instituições que são resilientes e que conseguem se adaptar, se transformar e realmente tirar, né, fazer com que todos esses esforços possam ser convertidos, né, na entrega da vacina à população, né, não somente da vacina do coronavírus, mas com um papel bem mais duradouro e mais longo, né, que é com relação a todas as outras vacinas que nós já temos no Brasil. É extremamente encantador a gente conhecer esses detalhes, né? Realmente, como o Alex comentou, são detalhes, né, que a Priscila apresentou, que o Fernando, o Jorge e o Alex apresentaram, que deveriam ser mais divulgados e disseminados para a população, né? O papel dessas instituições, sem dúvida, é essencial, né? Então, quando a gente propôs esse tema, falei, não tem como a gente convidar outras instituições para participar. Então, a gente fica muito feliz, orgulhoso e grato a vocês por vocês compartilharem todo esse conhecimento conosco. Muito obrigada. E agora a gente passa, então, para a sessão, né, de dúvidas, de perguntas. Caso vocês queiram também, os participantes, enquanto eu vou organizando aqui as perguntas, já temos 6 perguntas e mais um comentário. Caso vocês queiram comentar, acrescentar alguma coisa, também fiquem à vontade, só abrir o microfone e podem acrescentar. Não sei se a Priscila, Alex e Fernando podem ficar à vontade. Patrícia, eu queria só fazer um comentário rápido aí para a gente começar a aquecer os tambores, também dizer que a gente tem muito orgulho na Fiocruz do trabalho do Butantan, tá, Fernanda e Jorge, porque e certamente vocês vivenciam todos os dramas, né, e as dificuldades do dia a dia, né, estamos falando aí de 2 instituições que estão produzindo em escala máxima, né, a vacina, então parabéns aí pelo trabalho de vocês. E com Alex e Roberto a gente já tem, né, o contato direto, também assim, o Ministério está fazendo um papel bastante importante, né, nesse campo da logística e da distribuição, né, esse dado é bem impressionante, Alex, né, menos de 1 dia e meio, né, para fazer a distribuição das pautas do PNI, então, certamente não é a logística que está atravancando aí a gente está acelerando a vacinação. Mas eu queria comentar, né, que geralmente, quando se fala da vacina, né, eu acho que isso se aplica também ao Butantan, geralmente são os epidemiologistas, é o pessoal do estudo clínico, da eficácia, né, contra as variantes, né, e tem toda realmente uma estrutura de gestão por trás. Aqui a gente está falando só de operações e logística, mas se a gente for falar no campo da gestão de pessoas, no campo da gestão financeira, no campo, em várias outras dimensões, tem todo um trabalho por trás, no campo da comunicação, né, que comunicação e marketing, então tem todo um trabalho de gestão
é muito importante, assim, né? Eu costumo dizer que a gente fica nos bastidores, e geralmente não aparece tanto, né? Porque, de fato, né, o que a população quer saber é, né, se a vacina é eficaz, se ela, né, se ela protege a nossa população, mas tem um trabalho muito grande de gestão por trás que viabiliza, né, uma operação de uma fábrica que funciona 24 horas, 7 dias por semana, e que tem que interagir aí com o mundo inteiro para garantir que as coisas funcionem. Então, acho que é uma oportunidade, só para reforçar assim, a importância do compartilhamento dessas experiências aí nessas diversas dimensões de gestão de quem está nos bastidores, botando gasolina na engrenagem para ela funcionar, né? Eu acho que é um pouco isso o papel da gestão. Excelente, Priscila. Realmente, esses bastidores é algo que não é visível, né? Principalmente porque muitas atividades logísticas e de operações, elas não são tão tangíveis, né? Não são tão visíveis para quem recebe a vacina lá na ponta. Normalmente, quem pensa em logística pensa só no transporte, né? Da vacina chegando via avião, né? Modal aéreo ou modal rodoviário, enfim. Mas tem todo o planejamento, né? Desde o planejamento do suprimento, né? Das compras, estoque, armazenagem, processamento de pedidos, relação com fornecedores, negociação, né, toda a questão ali da produção mesmo, depois a distribuição novamente, enfim. E às vezes, em alguns casos, até o fluxo reverso, né, que deve ser realizado. Então, excelente, vocês acho que conseguiram mostrar muito bem para nós todos esses aspectos, né? Passando para as perguntas, eu vi que tem algumas perguntas aqui que eu vou acabar condensando, tem uma pergunta da Amanda Gaban Felipe, tem a pergunta também do José Wellington Abreu, e eu vou condensar em uma só, que elas são um pouco similares, né? Considerando, assim, as notícias que têm surgido e têm aparecido na mídia, né, com relação à questão do atraso do IFA, né, com relação a essa questão de, se o IFA não chegar, a produção vai ficar paralisada, né, vai ter uma ruptura da produção, tanto do Butantan como da Fiocruz, e aí a vacina não vai chegar lá na ponta para o cidadão, né? Como que vocês lidam? Então, estou aqui agregando vários elementos das questões das duas pessoas e também da minha, né? Como que vocês lidam quando ocorrem esses atrasos, né? E se existe alguma perspectiva de que a gente não dependa tanto de fornecedores internacionais, imagino que talvez em longo prazo, né? Com relação ao IFA, né? Porque isso é uma coisa que realmente é um assunto que está sempre na mídia e as pessoas não entendem muito bem, né? Como que funciona, né? E é lógico que a gente tem que considerar que hoje é o mundo inteiro demandando o IFA da China e da Índia, né? Que são os principais produtores. Então, a partir do momento que há uma demanda muito grande, tem que ter também uma negociação para a gente conseguir receber, né? Então, se vocês puderem falar um pouquinho mais sobre isso, né? Como que vocês lidam quando falta, se a produção de vocês para, ou se vocês têm como reverter a produção para outras vacinas, que foi o caso que a Fernanda comentou, né? Se existe uma perspectiva para a produção em longo prazo aqui no Brasil do IFA, né? Como a Priscila mostrou, existe uma planta, né, para a produção de IFA, não sei se da vacina do coronavírus especificamente ou de outras, mas, enfim, gostaríamos que vocês, se puderem, nos esclarecer esses elementos. Quem começa? Querem começar, que eu acabei de falar, ou Fernanda e Jorge? Depois eu complemento? Pode complementar, pode falar, Patrícia. Priscila. Bom, assim, não tem milagre, assim, a gente não tem como fazer, né? Porque o IFA ele é o principal insumo, né, para a produção da vacina. Então, o que nós fazemos lá em Biomanguinhos, a gente tem até um instrumento de gestão que a gente chama de plano de produção integrado, que toda vez que a gente tem alguma intercorrência, pode ser de ausência de algum insumo em qualquer atividade de produção, a gente busca fazer alguma otimização da cadeia, né? Eu vou falar já da vacina da Covid, mas, por exemplo, abrir um espaço na linha de febre amarela porque houve uma quebra, houve um atraso na chegada de insumos. O que a gente pode fazer naquele momento, né? Se eu tiver que parar a linha 2, 3, 4 dias, para aproveitar aquele tempo de parada de produção para antecipar uma manutenção preventiva, antecipar uma qualificação que precisa ser feita. Então, assim, toda vez que a gente para a produção por algum motivo não planejado,
A gente tem esse instrumento que a gente chama de plano de produção integrado, que é entre a manutenção, entre as nossas áreas de validação, para que a gente possa aproveitar qualquer momento de parada, que é precioso num momento como esse, para fazer alguma intervenção na linha. No nosso caso, né, a gente não consegue, por exemplo, reverter uma produção de COVID, não consegue produzir durante 4 dias, 3 dias, como está acontecendo agora, a gente vai produzir vacina de febre amarela na linha. Não é assim, porque você tem que fazer toda uma troca de campanha, você, né, no nosso caso lá especificamente, você teria que fazer a gente chama de uma limpeza especial na área, para colocar novos produtos, preparar a nova produção. Então, assim, em tempos como esse, né, de pequenas paradas, isso não compensa, e aí depois teria que fazer tudo de novo para voltar. Então, o foco é tentar utilizar esse momento de parada para fazer alguma manutenção preventiva, né? Botar os nossos trabalhadores para descansar um pouco, enfim, para a gente voltar quando tiver o IFA com a carga total. Então, assim, sem o IFA, a gente não tem como prosseguir na produção, né? E às vezes isso acontece, o IFA, né, é um insumo que está mais na mídia, todo mundo sabe, mas, como a Fernanda falou, são milhares de insumos, né, que precisam ser articulados. Então, a gente utiliza as ferramentas tradicionais de engenharia de produção. A principal função da nossa área de planejamento e controle de produção, em conjunto com a área de suprimentos, é tomar todas as providências para garantir que os insumos necessários para a produção eles estão disponíveis. E, como a Fernanda falou, não dá para trocar, eu compro do frasco do fornecedor A, o fornecedor B bateu aqui na porta, quer oferecer, porque existe todo um processo de pré-qualificação. Então, eu diria isso em relação à primeira pergunta. Em relação à questão do IFA nacional, né, não é à toa que tanto a Fiocruz quanto o Butantan estabeleceram parcerias que não são parcerias simplesmente de aquisição desses insumos, mas buscando a experiência dos dois institutos, né, na internalização da tecnologia, né, de vários projetos, não é só de um projeto, se estruturar aqui no Brasil para produzir o IFA e reduzir a dependência desses insumos importados. Então, no nosso caso, passei bem brevemente a apresentação, a gente tinha, né, uma área, a gente já tem área de produção de IFA de outras vacinas, né, mas a gente tinha uma área preparada inicialmente para produzir medicamentos biológicos, ela estava em processo de entrada em finalização da infraestrutura plantada em produção, mas era para medicamentos, tá? Não era para vacina. E na época que a gente começou a discutir o contrato com a AstraZeneca, a gente verificou uma compatibilidade naquela área. Ela já estava construída, ela já tinha todo o sistema de utilidade, ela já tinha equipamentos auxiliares, então a gente conseguia fazer uma adaptação. Essa área foi a área liberada pela Anvisa agora na última semana de abril, a área que a gente começou agora em maio a produzir o que a gente chama de lote de pré-validação, tem um conjunto de procedimentos para serem seguidos, e a expectativa é que em outubro a gente esteja registrando a vacina nacional. Até lá a gente vai produzindo esses lotes que a gente chama de validação, e uma vez que a gente tem um registro, né, desse local de fabricação, a gente pode comercializar esses lotes, desde que eles tenham passado por todos os critérios de controle de qualidade. A gente só vai poder passar a entregar a partir de outubro. Então, no caso de Biomanguinhos, né, a partir dessa data, a gente passa a ter uma menor dependência, né, do IFA internacional, mas lembrando, como a Fernanda falou, que ainda assim, né, mesmo para a produção do IFA, a gente ainda vai ter dependência de alguns insumos normais, né, mas é uma dependência um pouco menor, né, porque você já produz o insumo, já tem a competência para fazer aqui, né? E o Butantan, né, acho que a Fernanda vai atualizar aí em relação ao cronograma, mas também tem perspectivas aí de curto prazo de produção do IFA no Brasil. É a única forma, né, da gente internalizar a tecnologia e diminuir a nossa dependência externa. Excelente, parcerias de transferência de conhecimento, né? Acho que você falou muito bem, né, Priscila, da importância das parcerias também, né? É muito interessante, não é simplesmente comprar, mas ter essa transferência de tecnologia para o Brasil. Muito bom, parabéns. Fernanda, você quer comentar? Oi, Patrícia. A Priscila comentou muito bem, não é a minha área, então não vou me aprofundar muito, né? Porque são outras áreas envolvidas. Mas, assim, quando a gente se depara com um atraso que não é previsto, né? A gente faz várias reuniões com os parceiros
e monta um cronograma e, de repente, se depara aí com um mês de atraso, a gente costuma, né, em reuniões com o PCP, com a produção, fazer isso, remanejar o que for possível, né? Como a gente tem o grande volume de influenza nesse momento, então a gente consegue fazer algumas adequações. A gente tem rotulagem de algumas vacinas, então vamos rotular alguma vacina nesse momento. Tira uma e coloca outra. Ministério, eu tinha que te entregar o mês que vem, eu vou te adiantar essa, porque o mês que vem eu vou receber IPA, então eu vou dedicar para a Coronavac. Então, é isso, é um remanejamento, né, do tempo, para a gente não... Parado, a gente nunca fica. Isso é certo. Sempre vai ter alguma coisa para fazer. Então, e a gente está, assim, muito confiante na Butanvac, né, que é uma vacina que vai ser nacional, e aí sim ganhar autonomia, né? Claro, um item ou outro, alguns itens serão importados, mas não 100% praticamente. Então, com a Butanvac, a gente está aí confiantes nessa independência, né? Nesse projeto aí totalmente nacional. Excelente. Alex, você quer comentar alguma coisa? Não, só colocar que eu falei muito lógico, eu toquei na questão da nossa logística, né, da vacinação do Covid, né, mas como bem lembrado aí pela Fernanda, a gente está também tendo a campanha da influenza, todas as nossas chamadas rotinas, que são, logicamente, o Ministério ele tem aquele o pessoal chama de depósito, mas não é depósito. Aquele centro de distribuição logístico de 36 mil metros quadrados, ele é repleto de insumo que todas as áreas demandantes, de 6 áreas finalísticas, as demandantes, as 6 secretarias demandam diariamente. Então, tem toda uma rotina acontecendo ao mesmo tempo que uma campanha da influenza, que é enorme, a campanha da influenza, junto com o Covid. Covid não é só vacina, Covid, IoT crítico, né? É IoT, é respirador quando tem, né? Quando há demanda, né? Já houve muito, agora diminuiu, e todos os itens que foram utilizados para o combate ao Covid. Então, quando depois eu estava pensando, enquanto escutei a Fernanda falar, eu falei, não é só Covid que o Ministério trabalha hoje, é tudo, não parou nada, tudo continua, e, como eu coloquei, é 1,4 dias, 1,5, 1,4 de entrega após a entrega pelo PNI, e não há solução de continuidade por parte de logística no nosso país, aqui por parte do Ministério da Saúde. Tá ok? Isso é muito importante ficar bem destacado aí. Excelente, Alex. Realmente isso que você comentou é importante, né? Porque além de todas as demandas que já existiam, e que são muitas, né? São muitas demandas e que são urgentes também, porque ao mesmo tempo, né, estão lidando com a vida das pessoas, ainda tem que acrescentar mais essas demandas da vacina, né? E também, muito bem lembrado, a questão dos outros insumos, né? Respiradores e outros insumos que são mais básicos, mais simples, mas que são também essenciais, né? Então, muito bem lembrado. Tem uma outra pergunta aqui da Amanda Gaban também, se vocês tiveram algum apoio nacional e internacional na logística da distribuição, ou se basearam na experiência de algum país, né? Então, se vocês puderem também acrescentar com relação a isso. Em relação à logística, né, no que diz respeito à nossa logística de distribuição de vacinas e demais insumos, ela é uma expertise, é um know-how que foi desenvolvido ao longo de anos, e nós não encontramos nenhum problema para desenvolver, né? Desenvolver não, aliás, para realizar tudo que está sendo feito até hoje. Como eu falei, né, na apresentação, a vacina não chegou e começamos a fazer. Isso está sendo feito toda uma preparação desde o ano passado, tá? A logística, por exemplo, em nosso território da Pfizer é diferenciada, entendeu? Por exemplo, nós recebemos, né, a menos 70, congelamos a menos 70, colocamos em caixas a menos 20 e atualmente entregamos a menos 20, onde o Estado faz o quê? A distribuição, a vacinação 2 a 8. Ele nem mantém a menos 20. Isso aí nós estamos fazendo dentro das nossas particularidades do nosso país.
Eu não sei dizer se já foi validado no país, mas a Pfizer ela aguenta de 2 a 8, a partir de agora foi validado pela Pfizer, eu não sei se está validado no país 30 dias, então a gente tem uma logística diferenciada, tá? Então não há de se comparar, como foi feito em Israel, feito de uma maneira. A caixa da Pfizer sequer está validada. A nossa caixa de distribuição a -20 é uma caixa foi desenvolvida pela operadora logística, dentro das suas características, tá? Então, toda a expertise foi nossa, frutos de anos de know-how adquirido pelo Programa Nacional de Imunização, Ministério da Saúde e sua logística, junto com a operação logística, operadora logística. Aí, basicamente, minha parte é essa. No nosso caso aqui, quando a gente fala do IFA especificamente, como ele vem, assim, cada operação é uma operação, né? A gente conta, né? Assim, enquanto fundação, a gente conta com um agente de cargas, né? A gente tem um agente de carga, dizer assim, contratado que nos ajuda em todo esse processo. A gente tem também uma fundação de apoio da Fiocruz, que ela tem um processo de qualificação também de 5 ou 6 agentes de carga. Então, a gente conta, né, vamos dizer assim, um pouco com essa experiência internacional desses, né, grandes operadores, mas cada operação tem uma característica. Então, por exemplo, essa da China. Então, isso já estava previsto, né, no contrato com a AstraZeneca, já existem alguns procedimentos que são estabelecidos, né, desse local lá em Wuxi, né, no fornecimento para diversos países. Então, a gente também tenta, né, como a Fernanda falou, entendendo quais são os melhores caminhos para aquela operação. Então, eu vou dar o exemplo da operação do Serum Institute, né? A gente queria trazer para o Galeão, porque para a gente era muito melhor trazer para o Galeão direto, né? O Galeão está aqui do lado da Fiocruz. A gente, né, botou o nosso pessoal, mas a gente viu depois que, assim, eles já estavam acostumados a trabalhar com o pessoal, né, lá da Índia, né, de levar para um determinado local, de ir lá e para Guarulhos, e ainda que depois a gente tivesse que ter mais um voo, né? Embora a gente tivesse uma opção logística de trazer diretamente para o Galeão, a gente entendeu que para aquela operação ser de sucesso, já tinha alguns fluxos estabelecidos. Então, a gente foi aprendendo um pouco com essas experiências, principalmente quando a gente fala de operações críticas, como é trazer a IFA, e assim, contamos, né, acho que a Fernanda pode confirmar, o Ministério também, contamos assim com a parceria de diversas né, companhias aéreas. Então, assim, estamos tendo uma dificuldade né, com uma determinada, né, malha aérea, né, e a gente, né, a presidência da Fiocruz acessou todos os donos de companhias aéreas, um contato direto com o Roberto do Delog também, por conta, né, de toda a experiência né, rotineira do Delog. Então, assim, a gente foi, eu acho que eu não diria com a experiência internacional, mas a gente foi, assim, conversando com os parceiros, né, Ministério, companhias aéreas, a experiência do pessoal que já estava trazendo, né, os operadores logísticos já estavam trazendo outros insumos, e usando disso para tentar otimizar, né. Eu acho que como estava todo mundo imbuído, né, da missão de trazer os produtos para o Brasil, eu acho que isso ajudou muito nesse caso, né. Não deu tempo de fazer muito benchmarking, porque cada país estava cuidando do seu, né. Então, a gente teve que se virar com os nossos parceiros aqui no Brasil. Obrigada, Priscila. Fernanda, quer comentar? Ou o Jorge também? É isso que a Priscila e o Alex que eles comentaram. A gente contou com a expertise que a gente já tem de importação de vacinas, né? Mas a gente aprendeu e aprende muito, porque realmente é diferente, né? É uma vacina crítica, é um momento crítico, dificuldades de voos. Então, a gente também foi trilhando um caminho, né? Qual é o melhor caminho? A China está acostumada, por esse aeroporto, a fazer operação desta forma, com esse agente. Então, a gente não vai mudar isso agora, né? A gente vai... eles mandam para o mundo desta forma, então a gente vai usar essa forma, né? Porque a gente não podia aí fazer novas experiências, como a Priscila comentou, o Galeão, claro, óbvio que seria muito mais fácil, mas é mais fácil para eles, e é muito difícil a gente mudar alguma coisa, né? Por exemplo, para a China, ou para um outro país, para a China principalmente.
todos os itens que estão saindo lá para a Covid, o governo chinês está olhando, eles estão autorizando. Então, qualquer mudança, a gente fica com receio, né? Eu vou mudar, quanto tempo mais isso vai levar? Então, a gente não quer perder tempo, né? E a gente usa dessa experiência. O que vai ser mais rápido, mais eficaz e o que vai atender. Então, a gente une um pouquinho da nossa experiência, um pouquinho da experiência deles, né? Com a experiência do Ministério, une tudo e toma a decisão. Então, é uma decisão conjunta, né? E tem dado certo, né? Até agora tem os atrasos, claro, mas a operação em si, a partir do momento que ela está liberada, em 5, 7 dias, a vacina está aqui liberada. Então, o governo chinês deu ok para o IFA, a gente já coloca o avião lá, a gente já faz o aluguel dos equipamentos refrigerados, a gente já faz todo o nosso despacho antecipado. Chegou, libera. Então, assim, a gente usa, né, os caminhos e a melhor operação para essa vacina, para esse momento, né? E, claro, contando com toda a nossa experiência, isso ajuda bastante. Excelente, é fundamental, né? Como vocês comentaram, analisar, tomar a decisão correta no momento crítico, né? Que tem tantas contingências. Então, aproveitar todo o know-how do Ministério da Saúde, né? Com outras vacinas e outros insumos de saúde é extremamente importante. Decisão de terceirizar, de alugar, que tem que ser rápida, né? E facilitar todo esse processo é fundamental, sem dúvida. Temos mais uma pergunta da Adriana Cartacho, que ela falou: como a Secretaria de Ciência, Tecnologia, Inovações e Insumos Estratégicos em Saúde, por meio da Coordenação Geral do Complexo Industrial de Saúde, poderia ajudar melhor em tempos de pandemia? Não sei se vocês têm conhecimento desse aspecto específico. Então, eu posso falar também, assim, de maneira mais geral, né? Eu acho que, assim, o Complexo Econômico Industrial da Saúde, né, essa coordenação, ela é a coordenação que cuida um pouco dessa política de saúde relacionada às parcerias tecnológicas, né? Toda a experiência, eu acho que Fiocruz, Butantan e outros laboratórios públicos têm de transferência de tecnologia ao longo de muitas, né, décadas, inclusive, né, resultaram numa política, se eu não me engano, é de 2014, a primeira versão, 2012, 2014, que chama Parcerias para Desenvolvimento Produtivo, né? É uma política, né, que justamente tentou articular, né, a indústria pública nacional, aí eu pego aqui Butantan, Biomanguinhos, FUNED, entre outros laboratórios públicos, com a indústria nacional privada e parceiros internacionais, né, que são as grandes farmacêuticas. Então, eu sei que o Ministério tem, né, não tem os números 100% atualizados, mas mais de 100 parcerias, né, nesse sentido, e são políticas, né, que foram implementadas, é uma política que foi implementada que visa justamente que o Ministério não faça simplesmente a aquisição de insumos e produtos de saúde sem trazer emprego, tecnologia, conhecimento para o país, né? Então, eu entendo que o complexo, né, a coordenação do Complexo Industrial da Saúde dentro da Secretaria é o órgão responsável que coordena e formula dentro do Ministério da Saúde, dentro dessa secretaria, essas políticas. Então, eu entendo que a pandemia ela veio escancarar, né, esse descompasso, né, entre o nosso sistema produtivo, tecnológico, ainda que o Brasil tenha, né, uma diferenciação quando a gente olha o mapa de vacinas no mundo, de quem está produzindo vacina no mundo, né, a gente tem o destaque do Brasil quando a gente pega 2 institutos como o Biomanguinhos e o Butantan, que tem uma capacidade bastante expressiva de produção, né, comparado com outros locais no mundo. Mas, ainda assim, uma fragilidade grande do nosso complexo econômico industrial de saúde, né? Enfim, quando a gente fala, né, de produção de equipamentos, né, citei os ventiladores, né, EPIs, né, que não são coisas tão avançadas tecnologicamente, a gente não tem aqui no Brasil. Então, eu entendo que o fortalecimento dessas políticas de investimento, né, em ciência, em tecnologia, no sistema produtivo nacional, são fundamentais para que, né, tanto Biomanguinhos quanto Butantan tenham, e outros laboratórios públicos tenham capacidade de enfrentar outras pandemias no futuro. E esse órgão, né, que foi
que é o objeto da pergunta, ele é o órgão do Ministério da Saúde formulador disso. Ontem eu estava lendo o Globo e eu acho que tinha uma crítica enfim, agora não me lembro qual era o colunista, falando que mesmo com todo o papel, né, de Manguinhos e do Butantan, o Brasil não era capaz de rapidamente internalizar as tecnologias de RNA, né, da vacina da Pfizer e da Moderna, porque não tem, né, estruturas tecnológicas hoje, né, complexos, estabelecidos para isso, como, né, o Butantan tinha, de uma tecnologia, né, de uma vacina inativada, e por isso, né, conseguiu rapidamente produzir e entregar a Coronavac, e por isso a gente também tinha uma capacidade de produção de uma vacina de vetor viral e conseguiu produzir em escala significativa. Então, eu considero que essas políticas são críticas e o complexo, a Secretaria de Ciência e Tecnologia, tem um papel central dentro do Ministério da Saúde nesse sentido. Obrigada, Priscila. Alguém gostaria de comentar algo mais? Alex, Fernanda? Não. Bom, vou passar, temos mais 2 perguntinhas. Então, o professor José Márcio Carvalho, que é o vice-presidente do GOP, inclusive meu colega no Departamento de Administração, está perguntando: vocês acreditam que o sistema de pesquisa e produção de vacinas poderia ser mais descentralizado? Eu não entendi assim direito assim, a produção em si, a distribuição, só para a gente talvez tentar qualificar um pouco melhor, né? A gente, se eu vou fazer uma breve explanação aqui, aí eu acho que o Alex pode complementar. A gente, como ele apresentou, é um sistema federativo, né? Então, toda a parte de logística, né, ela já segue essa distribuição, né, no nível do Estado para os municípios, as políticas municipais, né, de imunização, seguindo lá as diretrizes básicas do plano de operação. Agora, você descentralizar muito a produção, você tem uma dificuldade que é o custo, né, o custo de instalações, né, como essas de produção que a gente chama de produtos biológicos, como é o caso de vacinas e medicamentos biológicos. Então, é difícil você fazer, né, investimentos em ter 10, 15 fábricas de produção de biológicos. E um ponto importante é que, né, o Butantan fornece uma vacina da gripe, a gente fornece outras, e a gente fornece a vacina da Covid, mas fornece outras vacinas que, do ponto de vista de valor agregado, às vezes para uma farmacêutica, né, não é interessante, né? Na mesma linha que você produz uma febre amarela que, né, custa R$4 para o Ministério da Saúde, a farmacêutica pode usar essa linha de produção para produzir um anticorpo monoclonal, um medicamento biológico que custa R$500 a ampola, R$1.000 a ampola. Então, não é muito simples você descentralizar a produção, né, mas a gente tem alguns laboratórios importantes. Todo mundo está falando do Butantan e da Fiocruz, mas a gente tem a FUNED, a gente tem o Vital Brasil, tem outros laboratórios públicos que também têm alguma capacidade de produção de insumos. Mas é difícil por conta do volume de recursos a serem investidos e o custo da manutenção. Obrigada, Priscila. Alex, quer comentar alguma coisa? Fernanda? Eu creio que a Priscila poderia também, ver se concorda comigo. Logicamente, essa descentralização ela tem que ser proporcional, capacidade de produção proporcional ao Estado, né? Você tem a região norte e nordeste, você não vai ter a demanda que você tem no centro-oeste, sul e sudeste. Até que ponto essa descentralização eu estou trabalhando com o cenário atual. No cenário atual, eu não consigo ver. Eu acho ideal o que está acontecendo hoje. Eu tenho Rio, eu tenho São Paulo, e por toda a restrição de malha aérea que nós temos hoje, eu consigo expandir tudo através de onde? Através de Guarulhos. Agora, entram várias variantes que estão além da logística. É o que a Priscila terminou de falar, né? A questão de uma determinada indústria farmacêutica deixar de fabricar um produto de alto valor agregado para fabricar um medicamento de menor valor. Então, eu acho uma questão muito variável em termos da parte farmacêutica em si, em termos de densidade
demográfica, não sei, e a parte da questão da logística, hoje eu vislumbro que o modelo atual é o que está atendendo. Aí é uma coisa mais complexa, entendeu? Do que eu posso acrescentar seria isso. Ótimo, obrigada, Alex. Fernanda, quer acrescentar alguma coisa? Não? Ótimo. E a última pergunta para a gente fechar, eu acho que foi uma atividade que bateu recorde de perguntas, com relação à informação, né? Sistema de comunicação, informação. O Anderson Tedge comenta que se esse gerenciamento de comunicação se faz muito eficaz para poder sanar a possibilidade de erros. Eu acho que uma pergunta da Amanda tem a ver também, que é qual sistema integrado vocês usam, né, para gerenciar todas essas operações e logística que ocorrem em todos esses processos. Vocês têm algum sistema que é comum, ou se é um sistema desenvolvido internamente nas instituições? Bom, eu vou falar um pouquinho eu não entendi direito a pergunta de comunicação, mas os sistemas, a gente tem alguns sistemas oficiais que a gente tem que usar, né? O sistema da Anvisa, quando você vai querer a baixa de um termo de guarda, né? O sistema da Receita para fazer todo o processo de liberação, mas, assim, internamente, no caso de Biomanguinhos do Instituto, ele tem um sistema integrado de gestão, é o TOTOS, e todo o processo, desde a chegada de insumo, toda a cadeia de produtiva, ela está dentro do sistema integrado, lembrando, né, que como órgão federal, né, a gente tem que fazer uma duplicação disso, né, desses registros nos sistemas oficiais do governo, né, mas a gestão interna, né, da nossa cadeia produtiva, da nossa cadeia logística, ela ocorre ela ocorre no RP, né, no nosso sistema integrado de gestão. Agora, em termos de comunicação, se não entendi se ficou clara, para mim não ficou muito clara a pergunta, mas assim, comunicação diária, né, Fernanda, assim, de 24 horas por dia, né, porque na hora que a gente está acordando, alguém está dormindo, na hora que a gente está trabalhando, né, tem outras pessoas trabalhando, enfim. Então, a gente tem mantido uma comunicação permanente, por exemplo, eu mencionei, nas semanas que a gente tinha entrega de IFA, desculpa, tinha importação de IFA, semana que a gente tinha importação da vacina pronta, era praticamente reunião diária, né, no horário que fosse conveniente para o parceiro internacional, para que a gente mantivesse essa comunicação constante, né? Houve uma mudança, aí sai informação na mídia, e aí, né, enfim, até para você fixar e falar, olha, tem um grupo técnico tocando, né, e essa aqui é o canal de comunicação oficial do grupo técnico que está providenciando, né, porque, como a Fernanda mencionou rapidamente, essas informações que vão sendo circuladas, elas prejudicam muito, porque todo mundo ligando, todo mundo querendo saber, e a gente realmente tinha que estabelecer muito claramente os canais, manter uma comunicação transparente com todos esses stakeholders do processo. Acho que basicamente é isso, se eu entendi a pergunta. Ótimo, obrigada. Vou ler um comentário aqui da Adriana Cartacho, né? Ela falou que as instituições de pesquisa e produção na área de saúde são mais localizadas no Sudeste. Na tônica do desenvolvimento regional, seria importante fomentar também os demais estados para aumentar a capacidade de desenvolvimento tecnológico e econômico. Talvez nas áreas que o país ainda não tem tecnologia nacional, como o RNA ou produtos para a saúde, exemplo, EPIs, que foi comentado. Não sei se vocês querem comentar. Não, eu acho que essa é uma provocação importante, para os formuladores de políticas públicas nessa área, sem dúvida, né? Como é que a gente faz o desenvolvimento regional, compatibiliza com essa questão dos investimentos, com o aproveitamento de estruturas que já existem. Eu acho que é uma provocação interessante aí para os formuladores de políticas nessa área. Bom, obrigada, Priscila. Bom, já estamos 20h47, acho que a gente pode nos encaminhar para o encerramento, né?
Eu gostaria de saber se vocês gostariam de deixar mais alguma mensagem, acrescentar mais alguma coisa, além do que já foi falado. Fiquem à vontade para... Não, só agradecer de novo o convite, dizer que nós da Fiocruz estamos à disposição, deixei meu contato aí na apresentação, assim, nós somos servidores e trabalhadores públicos, né? Acho que a gente está fazendo um pouco da nossa obrigação de compartilhar aqui o nosso trabalho, a nossa experiência com a população. Então, é um prazer estar com vocês. Se alguém tiver alguma dúvida específica, alguma questão, pode encaminhar para você. Tem uma relação aí bem próxima da Fiocruz também. Estou à disposição também. E agradecer Fernando, Jorge e Alex pelo trabalho que vem sendo realizado por todos nós. Também agradecer a oportunidade para a todos, tá? Pela dispor o trabalho desenvolvido aqui pelo Ministério da Saúde. A gente também quer agradecer, né, a participação, o convite, parabenizar todos também, Patrícia principalmente pela iniciativa, né, do evento, porque, como a gente comentou, a gente escuta muitas coisas, né, e aqui é como a vida realmente acontece, né, a mídia traz muita coisa, né, incluindo essa parte da comunicação, a gente também procura centralizar, porque a gente sofre um bombardeio de todos os lados e a gente tem que passar uma informação segura. A gente também costuma centralizar aqui na nossa comunicação, a gente sempre pede para que eles confirmem com a gente da parte operacional o que realmente está acontecendo, o que a gente vai disponibilizar, como são as coisas efetivamente, veridicamente, né? Então, esse é o meio de comunicação, é todo dia trocando informação, e-mail, contato, reuniões. Acrescentar também que a gente tem um sistema de gerenciamento ERP, que é o IFS, né, que faz todo o gerenciamento da parte financeira, da parte logística, da parte produtiva. Então, esse é o sistema, né, que a gente usa. Anvisa, né, o sistema de Anvisa, Receita Federal, Secretaria da Fazenda, e a gente controla tudo internamente por esse sistema. E muito obrigada, parabéns a todos, e a gente também está à disposição. Muitíssimo obrigada, Fernanda Orsi, Jorge, Priscila Ferraz, Alex, Leal Marinho. Muito obrigada por vocês terem doado o tempo de vocês, né, e colaborado conosco. É uma honra, foi uma honra receber vocês. E todos os conhecimentos aqui compartilhados foram muito importantes a todos os presentes. A gente tem uma série de comentários super positivos aqui no chat. Muita gente falando que isso deveria ser transmitido na TV aberta, para todos tomarem conhecimento. Parabéns a todos os envolvidos. Pedindo se tem como disponibilizar a gravação. Sim, em breve a gente vai disponibilizar o link no YouTube, né, do Departamento de Administração, vai ser público. E todos, né, foi assim, sucesso total, todos elogiando muito vocês, encantados com todos os conhecimentos que vocês transmitiram para nós. Então, gostaria de agradecer muitíssimo a participação de vocês. Aproveitar e pedir para todos seguirem as redes sociais da Fiocruz, do Instituto Butantan e do Ministério da Saúde. Eu acho que essa é uma fonte de informação confiável, que em tempo de fake news a gente tem que realmente procurar sempre buscar a informação correta, e eu sigo as páginas, né, dos 13, a gente vê quanta informação útil e quanto conhecimento é compartilhado. Então, vamos seguir as redes sociais oficiais, vamos checar a informação a todo momento que a gente recebe, não confiar em fontes aí que não são verificáveis, né? Então, essa é a dica que eu deixo. Quero agradecer a todos vocês que participaram dessa live, foi muito bom ter a participação de vocês, obrigada pela participação ativa com as perguntas, com os comentários. Agradeço aos professores do Departamento de Administração que estiveram presentes, o professor José Márcio, a professora Zigrid, que também estão na organização do evento, a professora Bárbara, que coordena os alunos, que estão dando apoio logístico, né, que é os bastidores também do nosso evento. Agradecer a todos os alunos que trabalharam aqui na organização, dando suporte, ao professor, a professora também, a professora Edilene, o professor Jorge, a professora Solange, o professor Caio, a professora Oderi e a professora Amanda, que estiveram também presentes. Aos alunos do curso de especialização em logística, gestão logística e gestão de operações, que nós estamos ofertando para o Ministério da Saúde. Nós começamos uma turma agora em março, então fico muito feliz, também satisfeita de poder contribuir. Nós todos da UNB ficamos muito felizes e satisfeitos de poder contribuir com o Ministério da Saúde
capacitando os servidores, que são os que estão ali no dia a dia, no cotidiano, fazendo toda essa logística, né, dos insumos de saúde. Então, agradeço a presença de todos que estiveram aqui presentes. Nós temos servidores do Brasil todo. E muito obrigada pela atenção, agradeço pela paciência de vocês e ficar até o final. Muito obrigada pela participação. Desejo uma boa noite, muita força e resiliência aí nessa pandemia. E obrigada. Um abraço a todos e todas. Obrigada, pessoal. Boa noite. Obrigado, pessoal. Boa noite para todos. Obrigada, Boa boa noite. noite. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, boa noite. Tchau. Bom, assim finalizamos a atividade da mesa redonda e informamos que amanhã ainda haverá outros eventos do Congresso. Então, a gente pede, por gentileza, que quem tiver interesse participem, continue participando do Congresso, das atividades, e os certificados eles serão enviados por e-mail para aqueles que tiveram a presença acima de até 75% ou mais durante as palestras. Espero que todos tenham uma boa noite. Boa noite, obrigada, Raíssa. Esperamos vocês amanhã.